A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E a palavra desta manhã está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, que diz assim, na minha Bíblia tem uma epígrafe, que diz assim, o pastor e o seu rebanho, Então, no capítulo 10, começa dizendo assim, eu lhe asseguro que aqueles que não entram no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante dela e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Os fariseus ali não compreenderam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenham em abundância ou plenamente. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim como vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, reconheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e uma só pastagem. Glorificado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus usa aqui a figura do pastor, aquele pastor do campo, que cuida de ovelhas. Aqueles pastores que cuidavam de ovelhas ali no contexto de Jesus, e até hoje, em alguns países ainda existe a figura desse pastor, eles guiavam as ovelhas, porque as ovelhas são animais que não têm senso de direção. Se o pastor não a conduzir, não direcionar, ela se perde. Elas são tão desorientadas que elas são capazes de se jogar no abismo, porque elas não têm, é como uma criança, as ovelhas, na verdade, é como uma criança que precisa ser conduzida. E Jesus, na sua infinita sabedoria, nos compara como ovelha. E nós, na verdade, nós que estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós somos como uma criança, como uma ovelha, sem direção, que vai para qualquer lugar. E nós precisamos de uma direção. E quem é que pode nos dar essa direção? Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que foi preso, foi torturado, crucificado, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você tivéssemos acesso à vida eterna. A Bíblia diz que Deus deu-lhe um nome acima de todo nome, no qual todo joelho se dobrará na terra, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque Ele é o nosso bom pastor. E ele prega aqui para os fariseus, para alguns ouvintes ali, fazendo essa comparação dele. Ele é o verdadeiro pastor. O interessante é que ele vai dizer que muitos vieram antes de mim, mas eram falsos pastores. E quem são esses falsos pastores? A Bíblia vai chamar eles de lobo devoradores. Aqui em Isaías, capítulo 56, Isaías, capítulo 56, vai dizer assim, venham todos vocês, animais do campo, todos vocês, animais da floresta, venham comer.
As sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir, né? Incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimentos, todos seguem seu próprio caminho e cada um procura vantagens próprias. Então ele está dizendo aqui, ele está chamando a atenção do povo de Israel, que muitos dos líderes, muitos daqueles que deveriam guiar o povo, direcionar o povo, estavam, na verdade, buscando seus próprios interesses. Eles não estavam nem aí com a segurança, não só física, mas também espiritual do povo, de direcionar o povo. Então eles vão chamar, são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimentos, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura as suas próprias vantagens. Quando Jesus ele se coloca como bom pastor, ele vai dizer também que existe o falso pastor. Nós temos que tomar muito cuidado para não sermos levados a qualquer vento de doutrinas, né? Doutrinas de demônios, doutrinas que não nos levam a Deus. E aqui no capítulo 10, ele vai dizer também que existe, ele chama de pastores assalariados, ou seja, são esses de Isaías 56, que só querem, buscam apenas seus próprios interesses. Né? Nós vivemos tempos em que estão comercializando a fé, a verdade é essa, e ensinando coisas totalmente antibíblicas para o povo. Né? Tem muita gente sendo enganada porque estão ensinando coisas que a Bíblia não ensina, estão fazendo exegese das Escrituras. Né? A Bíblia está tendo que se adaptar à maneira de vida das pessoas. Né? As pessoas não estão mais sendo direcionadas pela Bíblia, estão sendo direcionadas pelo que esses devoradores, esses cães, pensam e falam. Eles é que ditam as regras. Né? E na maioria das vezes essas regras não estão pautadas nas Escrituras. E nós precisamos nos pautar nas Escrituras. Nós precisamos seguir o bom pastor, seguir o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida, que deu a vida por mim e por você. Né? A Bíblia diz que nós temos, né, lá em Mateus 6,33, né, um texto muito conhecido, que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós temos de parar de ficar seguindo falsos pastores. Nós temos que buscar uma santidade bíblica, uma santidade que verdadeiramente venha nos aproximar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos que parar de viver apenas uma religiosidade. Tem um texto lá em Isaías 29:13, se não me engano, que diz assim: esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. Seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Então as pessoas estão sendo guiadas por esses falsos pastores. Tem muitos falsos pastores por aí. Por isso que ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única forma de não sermos enganados por esses falsos pastores é conhecendo a verdade, é vivendo a verdade, é buscando a verdade nas Escrituras. Nós temos que parar de achismo. Mas eu acho, eu não tenho que achar nada, tem que ir para a Bíblia e procurar ver o que a Bíblia diz. É por isso que Deus chamou uns para pastores, outros para mestres, pessoas capacitadas que possam te orientar dentro de um contexto bíblico para você ter uma compreensão melhor das Escrituras, para que não possamos fazer apenas uma leitura superficial. Né? Que muitas das vezes a leitura superficial ela pode trazer para você uma falsa doutrina e você possa entender algo que a Bíblia não está dizendo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mas nós temos aqui o nosso manual de regra e fé, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos proteger desses falsos profetas, né? Desses falsos mestres, desses falsos pastores. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus ela tem orientações para todas as áreas da sua vida. Você está passando por dificuldades, perca, nós estamos passando aí por uma pandemia terrível, pessoas passando necessidade, pessoas sofrendo, né? Pessoas desamparadas, né? Pessoas abandonadas. Né? Eu conheço muitos irmãos que se sentem abandonados, né? Por não estarem sendo acompanhados até por verdadeiros pastores. Né? Que tem muitos líderes de igrejas, pessoas que estão pastoreando a igreja, mas não cuidam das ovelhas, não acompanham,
visitam, não choram, não se alegram com as ovelhas. Então tem muita gente, tem muitas ovelhas aí desamparadas. Por quê? Porque estão pautadas, estão firmadas, estão alicerçadas apenas no homem, na pessoa. Nós temos que buscar sempre em Cristo. Porque a Bíblia diz, ainda que seu pai, sua mãe, todos venham te abandonar, o Senhor jamais te abandonará. Porque Ele é o bom pastor e Ele dá a vida por mim e por você. Apesar de sermos falhos, né, de sermos pecadores, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, todos os problemas da nossa vida têm resposta nas Escrituras. As Escrituras é o nosso manual, é o nosso conselheiro. Nós temos que buscar nela orientação para todas as áreas de nossas vidas. Está passando por lutas? Busque o verdadeiro pastor. Jesus falou, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele deu a vida por nós. Aquele que crê, disse o apóstolo Paulo para aquele carcereiro, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quer ser abençoado por Deus? Quer receber essa bênção, essa paz maravilhosa que só Jesus pode dar diante dessas adversidades que estamos passando? Busque o bom pastor. Busque o verdadeiro pastor. Jesus é o nosso pastor. Fiquem na paz e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando e nos guiando para podermos identificar o nosso verdadeiro pastor. Em nome de Jesus. Fiquem na paz e tenham um bom dia.